Olá, começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha o que acontece na Câmara de São José do Rio Preto e confere entrevistas sobre assuntos de interesse da população. Nessa edição, nós vamos falar sobre votações, audiências e homenagens que movimentaram o Legislativo nessa semana. A Câmara de Rio Preto recebeu a Tenente-Coronel Denise Santiago, criadora da Ronda Maria da Penha. O Panorama de hoje aborda também conversa com o chefe de gabinete do SEMAI para falar sobre o aniversário da autarquia e as obras que têm causado transtornos na Avenida Filadélfo Gouveia Neto. Vamos conversar também com o presidente do Conselho Municipal de Cultura, que encerra o seu mandato em breve. Mas iniciamos essa edição apresentando os projetos que começaram a tramitar na Câmara nos últimos dias. E quem traz as informações é o repórter Matheus Camargo, no Boletim Legislativo em Pauta. Olá, eu falo agora sobre as proposituras protocoladas na última semana aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Deu entrada na diretoria legislativa projeto de lei de Francisco Ruel Júnior, que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de intérprete da língua brasileira de sinais, a Libras, em eventos públicos e privados. Júlio Donizete é autor da proposta que obriga a instalação de câmeras de segurança em elevadores de uso coletivo no âmbito do município. Do Executivo foi protocolado o PPA, o Plano Plurianual. O documento estabelece diretrizes, objetivos e metas da Prefeitura a médio prazo. O plano, que é elaborado pelo Poder Executivo, tem vigência de 4 anos. Abrange os 3 últimos anos do mandato do prefeito em exercício e o primeiro ano da próxima administração. Fabiano de Jesus apresentou 3 projetos de lei, o que institui o Programa Municipal de Instalação de Parques Infantis em todas as escolas de educação infantil da rede pública municipal, o que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistemas de climatização nas salas de aulas das escolas públicas, e o que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação do cardápio da merenda escolar e da quantidade de alimentos destinados a cada unidade escolar da rede pública municipal de ensino. Jorge Menezes propõe que o Dia do Tatuador seja incluído no calendário oficial do município. A data da homenagem é 20 de julho. A Prefeitura protocolou o projeto de lei complementar que cria 9 cargos de professor de Educação Básica 1 a serem preenchidos por meio de concurso público. Alex de Carvalho apresentou o projeto de resolução que altera artigo do regimento interno da Câmara, ampliando a duração das sessões ordinárias, iniciando o expediente às 14 horas e encerrando às 17 horas, e a ordem do dia das 17 horas até às 20 horas. Nessa semana também foram protocoladas 204 indicações, 23 moções e 86 requerimentos. Saiba mais sobre os projetos em tramitação na Câmara de Rio Preto no site www.riopreto.sp.leg.br e durante a nossa programação. E durante a 29ª sessão ordinária deste ano, os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram a criação de mais 2 conselhos tutelares na cidade, além de outras pautas importantes para a população. Confira os detalhes no balanço das votações. A Câmara de Rio Preto realizou a 29ª sessão ordinária de 2025. Durante a votação dos projetos, os vereadores aprovaram em urgência, na legalidade e no mérito, projeto de lei complementar do Poder Executivo, que cria a Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e da Cidadania. Também em regime de urgência foi aprovada a proposta do Executivo, que abre no orçamento fiscal do município crédito adicional suplementar no valor de R$ 1 milhão para reforço de dotações orçamentárias da Secretaria de Esportes. 2 projetos de lei do vereador Paulo Paulera também foram aprovados na legalidade e mérito, o que dispõe sobre a proibição de execução de músicas com letras que façam apologia ao crime,
uso de drogas ou que expressem conteúdos sexuais nas instituições escolares, públicas e privadas em Rio Preto, e o que dispõe sobre a proibição da nomeação ou contratação de pessoas condenadas por crimes de maus tratos a animais para cargos públicos no município. Foi aprovado na legalidade o projeto que institui o Conselho Municipal Afro em Rio Preto. Os vereadores aprovaram na legalidade o projeto de Abner Tofanelli, que institui a Semana da Diversidade e Defesa da População LGBT+, a ser comemorada anualmente do dia 1º a 7 de junho. Proposta do vereador Renato Pupo, que cria a política municipal de incentivo à implantação no município às práticas de ESG, foi aprovada no mérito. Foi aprovado em segunda discussão projeto de lei de autoria de Jonathan Santos, que institui o programa Conhecendo Minha Cidade, com o objetivo de promover a valorização dos patrimônios histórico, cultural e ambiental locais junto aos estudantes das escolas públicas municipais. Em primeira discussão na pauta de votações, proposta de Rossini Diniz, que estabelece as diretrizes gerais da política municipal de linha de cuidado para pessoas com bexiga neurogênica, foi aprovada pelos vereadores. Em segunda discussão, foi aprovada a proposta do Executivo que desafeta imóveis de seu uso originário para finalidade de área institucional no loteamento Parque dos Pássaros. Aprovado também na legalidade o projeto de Felipe Alcalá, que estabelece prazo máximo de espera para agendamento de consulta eletiva nas unidades básicas de saúde. Os vereadores rejeitaram o veto total do prefeito Fábio Cândido ao projeto de lei do vereador Alexandre Montenegro, que regulamenta o funcionamento de estabelecimentos de reciclagem no município para coibir o comércio de produtos furtados. Todos os projetos em tramitação no Poder Legislativo podem ser consultados no site riopreto.sp.leg.br. Agosto Lilás. No mês da campanha pelo fim da violência contra a mulher, a Câmara de São José do Rio Preto prestou homenagem a uma policial militar que tem uma trajetória dedicada à proteção da população feminina. Veja como foi. A Câmara de São José do Rio Preto prestou homenagem à Tenente-Coronel Denice Santiago Santos do Rosário. Policial militar da cidade de Salvador, no estado da Bahia, Denice recebeu o título de cidadã honorária rio-pretense. A honraria cumpre decreto legislativo de autoria da vereadora Márcia Caldas. Denice é a idealizadora da Ronda Maria da Penha, na Bahia, programa pioneiro de proteção a mulheres vítimas de violência doméstica. Atualmente, é superintendente de prevenção à violência da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Em visitas a Rio Preto, a tenente-coronel dialogou com a população e com autoridades locais sobre políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. Em 2019, a tenente-coronel Denice Santiago esteve em nossa cidade e foi fundamental para a implantação da Patrulha Maria da Penha, um marco na proteção das mulheres riopretenses. Agora, 6 anos depois, ela retorna, ampliando sua missão com projetos voltados às nossas crianças nas escolas municipais e estaduais. A policial militar homenageada é também psicóloga, mestre em desenvolvimento territorial e gestão social e doutoranda em estudos de gênero e feminismos. No discurso emocionado que fez na tribuna da Câmara, manifestou gratidão pelo título recebido. Eu já recebi muitos títulos de cidadão em vários lugares, mas tenho certeza e a convicção, presidente, que este tocou meu coração de uma forma extremamente singular. E, Márcia, eu vou repetir uma palavra que você usou esses últimos dias para mim e que muito também me significou. Márcia, minha amiga. São poucas as pessoas que hoje em dia a gente pode se dirigir com este termo. Minha amiga, obrigada. Obrigada por me apresentar a São José do Rio Preto. Obrigada por me fazer me apaixonar por São José do Rio Preto. Obrigada por acreditar naquilo que eu acredito. E, fundamentalmente, obrigada por você ser quem você é. A todos os edis aqui desta casa, minha gratidão por ter me propiciado, de fato, ser uma cidadã riopetrense, porque eu sempre fui, no meu coração, desta cidade. Muito obrigada.
E a TV Câmara gravou uma entrevista com a tenente-coronel Denise Santiago. Durante o bate-papo, ela contou como surgiu o projeto da Ronda Maria da Penha e a importância desse trabalho educativo com todas as pessoas para combater os casos de violência contra a mulher. Além de falar também sobre o seu trabalho desenvolvido na Bahia e em todo o país para proteger as vítimas dessa violência. Em breve você poderá conferir essa entrevista na nossa programação e também nas nossas redes sociais. E os obreiros da Igreja Universal foram homenageados em sessão solene realizada pela Câmara de Rio Preto. A cerimônia contou com centenas de convidados que vieram até a Câmara para a noite festiva. A Câmara de São José do Rio Preto realizou sessão solene em homenagem ao pastor Vinícius Borges Sartório, em cumprimento a decreto legislativo de autoria do vereador Jonathan Santos. O homenageado recebeu a medalha 19 de julho e o diploma de gratidão da cidade. Sartório é coordenador regional da Igreja Universal em Rio Preto, liderando 150 pastores e atendendo 91 municípios do interior paulista. Durante o evento, foram também homenageados os obreiros universais, de acordo com o decreto municipal que instituiu o Dia dos Obreiros Universais. Além do vereador autor da homenagem, foram convidados para usar a tribuna o deputado estadual Altair Moraes e o deputado Sebastião Santos. A noite foi marcada pelas músicas tocadas pela banda regimental do CPI 5, acompanhadas pelo coro dos obreiros da Universal. O vereador Jonathan Santos realizou a entrega das honrarias ao pastor Vinícius Sartório. Na sequência, foram entregues diplomas de congratulação aos homens e mulheres que representam as unidades da Igreja Universal em nosso município. E agora o Panorama TVC faz um breve intervalo. E no próximo bloco nós vamos falar sobre o andamento das obras do SEMAI na Avenida Filadélfia Gouveia Neto. Nós voltamos já já. Vem, todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força. Vem com tudo vacinar. Vem, todo mundo vacinar. Todos juntos, essa é a hora. Vem com tudo vacinar. Vacinar é nossa força. Vacinar sempre, Brasil. Todo mundo já ouviu falar, ouviu em algum lugar, mas muita gente ainda não sabe o que é o SUS. Você sabe? Relaxa, sem susto. Eu tô aqui para te explicar o ABC do SUS. Afinal, o que é o SUS? Ele é um sistema único de saúde do Brasil. Um dos poucos no planeta inteiro, sabia? E detalhe, ele é o maior de todos eles. O SUS é o único sistema de saúde pública do mundo, 100% gratuito, que atende mais de 200 milhões de pessoas. Que responsabilidade, né? Isso só é possível graças à Constituição de 1988. Nela está decretado que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E para dar conta de que isso aconteça, a gestão é compartilhada entre o governo federal, os estados brasileiros e os municípios. Só assim, para garantir um SUS forte e saudável que abrace esse país inteiro. Quiz da Câmara Municipal. Quantos votos são necessários quando um projeto necessita de maioria absoluta para ser aprovado? A. 12 votos. B. 11 votos. C. 10 votos. Alternativa certa A. O projeto que requer maioria absoluta do total de votos para ser aprovado significa que são necessários 12 votos favoráveis. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara. Sou Edilene, mãe do Davi. Muito prazer. E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente. Eu sou a Carol e essa é minha família. Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Leis municipais garantem descontos ou isenção do imposto predial e territorial urbano para parte da população de São José do Rio Preto. Tem direito ao desconto de 50% do IPTU, proprietário de imóvel que fique de frente para a rua de Feira Livre, aposentado ou pensionista com renda familiar mensal de até 2 salários mínimos. Ficam isentos do pagamento do imposto moradores dos loteamentos Alphaville, proprietário de imóvel cedido para uso exclusivo da União, Estado ou município, associação cultural e entidade de utilidade pública, desde que estabelecidas por lei municipal, imóvel residencial ou comercial situado em área atingida por desastre natural, enchente ou afetado por obras de grande porte, proprietário de um único imóvel com renda familiar de até 3 salários mínimos e que seja doente de câncer em tratamento, portador de Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla ou esclerose lateral amiotrófica. O benefício é estendido ao proprietário que tenha cônjuge, dependente legal, pais e filhos nessas condições de saúde e que seja morador do mesmo imóvel. O requerimento para desconto ou isenção do IPTU deve ser feito no Poupa Tempo ou no Ganha Tempo Cidadão. Para mais informações sobre as leis municipais em vigor, acesse o site www.riopreto.sp.leg.br. O Panorama TVC está de volta e o assunto agora é o SEMAI. No dia 24 próximo, a autarquia vai completar 24 anos de fundação e atualmente é a responsável por obras que têm dificultado um pouco a vida de quem precisa passar ali pela Avenida Filadélfio Gouveia Neto. E quem conversa com a gente, nos dá mais detalhes sobre essa obra e a respeito da atuação do SEMAI é o advogado Estevão Pietro, que é chefe de gabinete da autarquia. Boa tarde, Estevão. E eu já começo te perguntando que essa semana o SEMAI deu início à 5ª fase da obra de infraestrutura que interdita ali a avenida já tem um bom tempo. O que é exatamente essa obra, para quem ainda não sabe, e qual que é o objetivo dela, Estevão? Perfeito. Uma ótima tarde. Aproveito também para cumprimentar todos os telespectadores e ouvintes. Olha, ali o que nós estamos fazendo é uma atualização quanto à substituição dos ramais de água e esgoto. Teve uma obra finalizada em 2020 que ia até a Rua São Paulo, agora então nós estamos fazendo entre a Rua São Paulo até a Rua Doutor Assis Brasil. Temos ali então, portanto, como muito bem já dito, o final da 5ª fase. Já vamos iniciar a penúltima fase. Na verdade, seria a última fase, porque a 7ª etapa já é todo o recapeamento daquilo que foi feito. Então, se trata de uma obra necessária por conta de uma atualização. Até aproveito para agradecer tanto a Secretaria de Trânsito, que nos auxiliou e muito ali, dentro da medida do possível. Claro que gera algum transtorno, mas a ideia é fazer ali as operações, as interdições, o mínimo possível, somente para que nós pudéssemos exercer esse serviço o quanto antes. Sim, você disse então que deve ter início a penúltima fase, então, dessas obras, né? Exato. Qual que é o prazo para a conclusão desse 5º trecho que é ali entre as ruas Alberto Sufredini e São Paulo? Perfeito. Já agora, nas próximas semanas, já entra a finalização para o início da 6ª etapa. Então, nos próximos meses, nós iremos findar como um todo, incluindo todo o recapeamento. E vai ter novas interdições? Até onde que vai avançar? Isso, nós teremos então até a 6ª etapa. Na 6ª etapa teremos uma nova interdição, isso tudo alinhado com o trânsito, tá? Porque se necessário for algumas alterações no próprio sistema ali viário, nós precisamos realizar, mas de qualquer maneira, nos próximos meses, iremos findar isso. A gente está vendo aí imagens dessa obra, é uma obra muito grande, né? E o pessoal, principalmente nos horários de pico, tem reclamado um pouquinho. O que vocês têm feito para tentar organizar ali tanto que dá, né? Exato, porque na verdade o que acontece, como nós temos que fazer essa atualização tanto dos ramais de água e esgoto, quando eu vou tratar de esgoto, ele tem essa dificuldade porque seja pelo diâmetro, seja por conta dos equipamentos, eu já preciso fazer uma interdição total da via. Então, justamente em razão disso que acabam tendo esses percalços ali na via, mas, de novo, graças ali, tanto à Secretaria de Trânsito quanto à própria Diretoria de Obras e Planejamento do SEMAI, a gente tenta minimizar o máximo possível e dentro do possível para os munícipes. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar essa entrevista e você me disse que a obra começou em novembro, então a gente já vai aí para quase um ano, né? Exatamente. Tem um prazo para finalizar tudo?
Olha, nos próximos meses já afindaremos, porque, de fato, como ela iniciou em novembro do ano passado, tivemos também os períodos de chuva, então isso acabou acentuando dentro ali do cronograma, mas, de fato, agora, nos próximos meses, os munícipes podem ter a certeza que finalizaremos. E a gente teve um inverno um pouco atípico aqui em Rio Preto, teve chuva, né? Isso tudo atrasa, né? Exatamente, tanto que a gente teve essas considerações, esses apontamentos, fizemos esses levantamentos, porque se fizemos um comparativo com o ano passado, de fato, o nível de chuva já foi acima do esperado. Tá. E você, qual que é o investimento que o SEMAI está fazendo nessa intervenção total? Olha, o investimento inicial, aproximadamente 6 milhões, foi 5,9 milhões. E já que a gente está falando de valor, você sabe dizer quanto que o SEMAI vai investir nesse ano, já investiu e ainda vai investir até o fim do ano, em obras de infraestrutura? Exato. Na verdade, o que acontece? Nós temos várias obras, as mais significativas. Uma já está em operação, que é a ligada ao Porto de Areia, que são as atualizações necessárias quanto elevatórias que possuímos, e outra é uma reforma da estação de tratamento de esgoto. Então, ali no Porto de Areia já é em torno mais ou menos de 11 milhões de reais e na estação de tratamento de esgoto já são mais em torno de 30 milhões. É um investimento alto, por isso que é necessário fazer, mas para sempre condicionarmos, temos a necessidade de fazer esses investimentos para nos mantermos dentro de uma referência do saneamento básico, não só do estado de São Paulo, como no Brasil. Sim, já que o SEMAI vai fazer aí quase meio século, né? Não são meio século não, um quarto, né? Um quarto de século. E essas infraestruturas vão sendo desgastadas pelo tempo, não é mesmo? Exatamente. A gente vê, além do desgaste natural do tempo, também a tecnologia. Nós queremos ou não, Sim. Hoje a atualização ela é muito mais ampla, então nós temos ali outros componentes, a ideia de utilização de outros materiais que nos levam à medida dentro do possível para sempre fazer essas atualizações. Uhum. E nesse sentido, vocês têm alguma outra grande intervenção programada que vai requerer interdição de via ou de fluxo aí para esse ano ainda, ou essa deve ser a última? Essa, sem dúvida nenhuma, é a mais significativa. Sempre o SEMAI faz não só ali os reparos, mas também os reparos quando necessário, mas também os preditivos, na ideia de prevenção, preventivos também. Mas dessa extensão mais significativo, ligado também ao tudo que estava em torno dessa obra, não. Essa é a que temos aí até o final do ano, que vai trazer ali ainda um pouco de impacto aos munícipes. Joia, e a gente está falando em grandes investimentos, existia, né, um empréstimo programado para a captação de água do Rio Grande, mas hoje, no aniversário do SEMAI, o prefeito comunicou que esse empréstimo foi cancelado. Eu queria que você desse mais detalhes sobre essa questão, Estê. Perfeito. O prefeito, então, fez esse anúncio oficial hoje, ali na cerimônia dos 24 anos do SEMAI, e o que ele disse foi que, então, já tem as tratativas formais, dando aso à intenção da prefeitura, porque de fato esse é um investimento, esse financiamento seria contraído pelo município, a autarquia não tem condições para isso, jurídicas. Então seria contraído pelo município para a realização dessa obra. Então, ao que tudo indica, o prefeito já fez essa manifestação à Caixa Econômica Federal de que ia fazer uma rescisão amigável, então iniciou as tratativas para que, então, justamente como não teve nenhuma obrigação não cumprida no contrato, uma vez que o primeiro desembolso poderia ser feito até o final desse ano, e isto não ocorreu, então as ideias de uma tratativa de uma resolução amigável desse contrato, para ir a não imposição de multas. Essa obra de captação de água no Rio Grande, ela é avaliada em mais de R$1 bilhão. E ela vai ser feita, e se ela for ser feita, existe a possibilidade dela ser feita dentro do programa de parceria público-privada aprovado essa semana aqui na Câmara, semana passada. Sim, isso. Na verdade, o que acontece. Esse estudo, já existe um estudo elaborado quanto à obra em si do Rio Grande. Ele precisa de adequações, mas quanto à viabilidade da sua execução, isso nunca foi deixado de lado, muito pelo contrário, sim, desde o primeiro momento, tanto o prefeito quanto o superintendente realizam estudos para fazer a respeito da fidedignidade da execução dessa obra e, em paralelo, como executá-la, seja, por exemplo, com uma outra espécie de financiamento e, assim como muito bem dito, em razão da aprovação, então, tendo já a vigência de uma lei municipal que traz uma maior garantia, seja para o município, seja para a iniciativa privada, a possibilidade dessa execução via uma parceria público-privada. Sim. Outra coisa que o prefeito deixou claro hoje é que o SEMAI não será privatizado. De qualquer forma, eu acredito que a preocupação de
todos os contribuintes. É que sendo por empréstimo ou por uma parceria público-privada, é de que isso impacte nas taxas. Como é que vocês analisam isso, Estevam? Se for feita essa obra por meio de uma parceria público-privada, como é que a gente sente isso? Excelente. Olha, essa é uma preocupação sempre muito premente, muito expressada, tanto pelo prefeito quanto superintendente. Primeiro, para deixar muito claro, não há qualquer sinônimo, qualquer proximidade entre parcerias público-privadas e privatização. A gente nunca está falando da ideia da competência daquele determinado serviço público passar para um ente privado. Então, isso sempre foi muito claro, mas e aí a segunda preocupação, algo sempre muito debatido e tido ali como uma bandeira, é a ideia daquilo que a gente chama de modicidade tarifária. Então, sempre os estudos foram ligados a isso. Então, por isso que o prefeito sempre sinalizou num primeiro momento, assim como o superintendente, e os estudos estão levando a esse sentido, de que a parceria público-privada poderia trazer essa ideia do menor impacto quanto à tarifa, sem dúvida nenhuma. Tanto que nós já temos tarifas muito reduzidas. Se colocarmos dentro de um comparativo entre os municípios acima de 200 mil habitantes, nós possuímos uma das menores tarifas do país. Nós ainda trabalhamos com 2 tipos de tarifa social. Temos aquela obrigatória do âmbito nacional, mas também trabalhamos com uma tarifa social própria. Então, é algo também muito peculiar e quase que inédito. Tá, e já que a gente está falando de abastecimento, Estevam, geralmente nos períodos de estiagem, nós estamos enfrentando um período de estiagem normal do inverno. Existe aí uma previsão de racionamento, às vezes em alguns lugares. Como a gente teve um inverno, como eu já disse, um pouco atípico, teve chuva, qual que é a situação atual do SEMAI? Existe alguma previsão de racionamento ou está tudo bem? A gente vai esperar chegar as chuvas aí, que elas cheguem, né, no fim de Sim, setembro? olha, oficialmente nenhuma previsão de racionamento. Nós estamos fazendo um acompanhamento muito constante e próximo a essa questão, tanto que criamos um comitê de acompanhamento. As reuniões são semanais justamente para tratar, porque como esses dados são dinâmicos e a ideia sempre de prevenção ligada a uma ação, nós temos esse acompanhamento, mas nesse momento, de forma oficial, não há nenhuma ação ligada a racionamento. Tá. Nessa semana o Lagoão da Represa ele amanheceu com a água esverdeada e parece, hoje eu estava vendo algumas imagens, o Lago 2 também está nesse tom. O que aconteceu? Vocês sabem dizer? Isso interfere de alguma forma, tem algum prejuízo para a captação e abastecimento de água? E quais as providências que vocês estão tomando aí? Isso, não, olha, na verdade o que acontece? Isso se trata de um fenômeno natural, advindo ali pela formação das algas, também ligado à temperatura. Assim que foi constatado que foi no Lago 1, nós fizemos já a suspensão da captação, temos também ali acompanhando o Lago 2, então de qualquer maneira já fizemos a suspensão das captações, deixando exclusivamente o Lago 3. Então estamos fazendo todo esse acompanhamento, também em parceria com os outros órgãos, para fazendo todas as medidas necessárias. Então, mas de novo, não traz nada nocivo ou qualquer prejuízo ao consumo da água. Nesses casos, o que o SEMAI faz para tentar amenizar ali Ele faz todo o acompanhamento, nós fazemos toda a parte de amostragens e também ligados a toda a qualidade da água. A despeito, por exemplo, desse evento, mas isso chama atenção, mas nós somos obrigados a fazer quanto à ideia de creditação, nós temos que fazer testes diários, às vezes 2 vezes ao dia, e depois outros com uma periodicidade maior, por exemplo, semestrais, para, de fato, ter a ideia da qualidade da água. Então, isso é feito com muito afinco, com muito cuidado. A verdade é que o SEMAI tem uma grande credibilidade, né, entre os riopretenses. A gente sabe, você mesmo trouxe aqui dados, que nós temos uma tarifa, uma das menores tarifas do estado, com um serviço de qualidade, que já foi premiado várias vezes. Enfim, o SEMAI está completando 24 anos nesse lugar, né, de destaque no Brasil inteiro. Vocês têm algum projeto ou plano futuro para melhorar esse ranking, para manter? Quais são os projetos para os próximos 25 anos? Sem dúvida, olha, o SEMAI, ele é uma autarquia e eu sempre brinco e vejo isso porque eu acho que, assim, já ouvi 2 ou 3 dezenas de pessoas se dizendo o pai ou a mãe do SEMAI, porque, de fato, é esse sentimento que ele provoca no município, em todos aqui de São José do Rio Preto, porque, de fato, é algo, assim, extremamente significativo.
Há anos que ele se desponta no Instituto Trata Brasil, que eu acho que é um instituto de alta fidedignidade, tanto, por exemplo, esse ano, com relação aos dados apresentados no ano de 2023, nós estamos no 4º lugar no país, e isso tudo se dá em grande parte, acho que é uma gestão ligada sempre a uma preocupação no futuro. Internamente, por exemplo, estamos fazendo estudos, a preocupação do Plano Municipal de Saneamento é sempre ligada a uma preocupação de São José do Rio Preto, não de hoje, mas de 2070. Então, a gente tem sempre essa preocupação ligada ao município já de 1 milhão de habitantes. Então, temos essa preocupação. E a segunda, que eu acho que é a mais expressiva, ou uma das mais expressivas, são justamente a razão dos servidores públicos. Eles, sem dúvida, são ali que merecem o grande destaque, que estão sempre ali com afinco, com dedicação. Então, justamente, quando nós temos esses dois componentes, fica um trabalho que nós temos que, então, justamente apenas tentar direcionar na medida do possível, ter essa escuta ativa e tratar dentro da ideia dessas contratações que possam nos levar justamente para a continuidade ou, se não, para avançar ainda mais nessas qualidades e chegar aí no topo, algo que não está longe. Joia, muito obrigada, Steve, pela sua participação aqui, por vocês sempre estarem muito disponíveis para a gente. Se você quiser dar mais algum recado, tem o espaço aberto. Agradeço sempre o convite, estamos sempre à disposição. Aproveito para agradecer sempre esse espaço da TV Câmara, o SEMAI, ele sempre estará de portas abertas e ficamos à disposição de toda a população. Joia, muito obrigada. E a audiência na Câmara debateu a demarcação territorial da Estância Bortoluso, de Cedral para Rio Preto. Os moradores são contra a mudança. A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara de Rio Preto realizou audiência pública para debater a demarcação territorial da Estância Bortoluso. Originalmente situada em Cedral, a estância foi transferida para o perímetro de Rio Preto após nova leitura georreferencial feita pelo Instituto Geográfico e Cartorário do Estado de São Paulo e consequente decisão judicial de que o loteamento pertence a Rio Preto. Situação que desagrada as autoridades, os moradores da estância e do próprio município de Cedral, que deixará de arrecadar os impostos referentes aos imóveis até então pertencentes ao município, o que inclui ainda empreendimentos comerciais como IP Parque Hotel, motéis e empresas. Moradores do bairro estiveram em peso na audiência em Rio Preto e foram unânimes contra a transferência de município. Eles entendem que as alíquotas e valores dos impostos de Cedral são menores que os cobrados em Rio Preto, além de afetar outras questões envolvendo serviços públicos, como saúde e educação, que estão mais próximos. Participaram da audiência o presidente da comissão, Jean Dornelas, o presidente da Câmara, Luciano Julião, o vereador Pedro Roberto, o secretário de governo Eduardo Tedeschi, os vereadores de Cedral Anderson Périco, João Luiz Garcia e Carol Amaro, o procurador jurídico de Cedral, Mauri Chienche, e o presidente da Associação dos Moradores, Dirceu Balbino. De acordo com a leitura georreferencial, cerca de 92% da área do bairro pertence a Rio Preto, o que inclui motéis e hotéis como o IP Parque, que a partir de janeiro de 2026 passam a pertencer a Rio Preto, de acordo com a decisão judicial. Dornelas, que convocou a audiência, disse que existe possibilidade de acordo entre os dois municípios para que pelo menos a parte urbana da Estância Bortoluso permaneça sob os domínios de Cedral. Em que pese aquelas demarcações deste instituto, de fato, realmente o município, a população, estão agregados, se sentem pertencentes a Cedral. Dornelas, que é advogado, fez alguns encaminhamentos que considera os caminhos para uma solução, para que pelo menos a parte residencial continue em Cedral. Nós precisamos ter a consciência de que não adianta querermos ficar com toda a região atual, apenas limitarmos a parte urbanística onde estão
as casas, as residências. Por que isso? Nós não queremos ficar com os hotéis, não podemos desejar ficar com aquelas empresas, hotéis, motéis. Ao final, os moradores da estância se manifestaram e defenderam que o bairro permaneça em Cedral. O secretário de governo, Eduardo Tedeschi, e o presidente da Câmara, Luciano Julião, disseram que vão buscar uma reunião com o prefeito Fábio Cândido para avaliar a possibilidade de acordo entre os dois municípios para que a... Vereadores e profissionais da saúde e educação estiveram reunidos em audiência pública para debater a inclusão de crianças com deficiência nas escolas. A TV Câmara acompanhou. Com o objetivo de debater a inclusão de crianças com deficiência nas escolas de Rio Preto, a Câmara Municipal realizou audiência pública com a participação de especialistas. A audiência foi solicitada pela Comissão Permanente de Defesa da Cidadania da Câmara e tratou da política de inclusão municipal e o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O vereador Pedro Roberto, membro da Comissão de Cidadania, abriu a audiência ao lado do vereador Fabiano de Jesus, que comandou o debate. Os presentes questionaram a ausência de acompanhantes especializados em sala de aula para que haja uma inclusão efetiva dos alunos com autismo. Falaram sobre o direcionamento dos recursos para a educação inclusiva, critérios para a inclusão e a necessidade de abordagens múltiplas que respeitem a individualidade de cada aluno. Mães atípicas presentes também puderam fazer perguntas e opinar sobre o tema. A Comissão da Cidadania deve retomar o debate em audiências futuras, de acordo com a demanda da população envolvida com o assunto. Comissão que investiga empresas terceirizadas contratadas pela Prefeitura ouviu o secretário de Administração, Adilson Vedroni, e decidiu pela condução coercitiva de empresário. Confira os detalhes. A Comissão Especial de Inquérito, que investiga empresas terceirizadas contratadas pelo município de Rio Preto, decidiu pela condução coercitiva do empresário Gilmar Ferreira da Silva, responsável pela empresa GF Serviços. O empresário estava convocado para prestar depoimento e apresentar uma série de documentos que já tinham sido requisitados pela comissão, mas não apareceu. A ceia é presidida pelo vereador Fabiano de Jesus e tem como membro Pedro Roberto. O pedido de condução coercitiva será encaminhado agora ao presidente da Câmara para que adote as medidas cabíveis. A ceia ouviu também o secretário de Administração, Adilson Vedroni, a respeito da gestão e fiscalização desses contratos que têm apresentado irregularidades, como sonegação de direitos trabalhistas e atraso no pagamento de salários e benefícios. O secretário disse que os novos contratos firmados pela Lei 14.133 agora têm mais rigor na preservação dos direitos trabalhistas. Vedroni disse ainda que há um estudo sobre a possibilidade de uma empresa pública assumir a contratação e a gestão dos trabalhadores terceirizados. Agora o Panorama TVC faz mais um intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre o Conselho Municipal de Cultura. Nós voltamos já já. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Meu nome é Rodolfo Souza Paulino, sou advogado, coordenador da Comissão de Direito à Saúde da OAB de São José do Rio Preto. Eu vim aqui deixar um recado no sentido de que, quando vocês forem buscar um plano de saúde, leiam atentamente seus contratos, observem e tirem dúvidas com a operadora contratante.
Havendo necessidade, geralmente na sua cidade tem a Defensoria Pública que pode orientá-lo e também a OAB. É importante que toda vez que o usuário se sinta prejudicado de algum modo, ele esteja amparado por alguém que tenha conhecimento jurídico, um advogado. Então, na sua cidade tem Defensoria Pública ou a Ordem dos Advogados do Brasil, que poderá indicar um profissional para atender às necessidades de todos. Muito obrigado. Já está no ar o canal oficial do Tribunal Superior Eleitoral no WhatsApp. Agora ficou mais fácil conhecer os serviços eleitorais, as campanhas e as ações da Justiça Eleitoral, tudo na palma da mão. E para seguir é muito simples. Basta abrir o seu WhatsApp, clicar na aba Atualizações e pesquisar por Tribunal Superior Eleitoral. A nova ferramenta foi criada para ser mais uma forte aliada no combate à desinformação. Com esse, já são 10 perfis do TSE em diversas redes sociais. A presença do tribunal nas mais diversas plataformas tem o objetivo de compartilhar informação correta e de qualidade para ajudar no combate à desinformação na internet. Você sabe o que é quórum? Quórum é o termo usado para determinar o número mínimo de pessoas necessárias para que uma sessão ou deliberação possa ser considerada válida. O quórum, chamado de maioria simples, é definido contando-se o número de vereadores presentes na votação e dividindo por 2. Por exemplo, um projeto é aprovado se receber votação favorável do primeiro número inteiro acima da metade dos vereadores presentes. Se 12 vereadores estão na sessão, é preciso que 7 votem a favor. Bom dia, meninas. Hoje eu tô toda tecnológica. Esse tal de meu SUS digital é uma belezura. Tô chocada. Se preciso tomar uma vacina, é só ir ao UBS com meu documento e celular e pronto. O meu histórico já fica aqui no aplicativo. Se você não baixou, tá dando mole. Então é isso, galera. Eu mesma não deixo minha proteção para trás. Vacina é sempre, viu? Lei municipal criada em julho de 2021 obriga os condomínios residenciais de Rio Preto a divulgarem os canais oficiais de denúncias de violência doméstica. A divulgação deve ser feita com cartazes ou placas nas áreas de grande circulação de moradores. O objetivo é inibir a violência familiar contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Saiba mais sobre as leis municipais em vigor no site oficial do Poder Legislativo e durante a programação da TV Câmara Rio Preto. E nós estamos de volta com o Panorama TVC e agora nós vamos falar sobre cultura. Recentemente, a Cultura realizou a 5ª Conferência Municipal. E quem vai contar mais detalhes sobre esse e outros assuntos referentes à área cultural aqui em Rio Preto é o presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, o Laurence Garcia. Boa tarde, Laurence. Eu já nem vou deixar você falar boa tarde, eu já quero saber como é que foi esse conselho de 5ª Conferência Municipal, né? Conselho não, 5ª Conferência Municipal, que foi no começo do mês, né? De 12 a 14 de agosto, e foram debatidos 4 eixos temáticos. Nós vamos falar de um por um. O primeiro eixo, ele se refere ao Plano Municipal de Cultura, e eu quero saber quais foram as deliberações nesse eixo. Nossa, muito obrigado por estar recebendo de novo aqui na TV Câmara. É sempre uma alegria muito grande estar aqui falando um pouquinho mais sobre a cultura da nossa cidade, né? A 5ª Conferência foi um grande sucesso, a gente teve recorde de participação, foi muito legal, né? Como você disse, a gente teve 4 eixos de discussão. O primeiro eixo foi
para discutir o Plano Municipal de Cultura, né? O plano já está pronto desde fevereiro de 2024, mas está ali, né? Estava ali na PGM, depois estava ali na Prefeitura, acabou não sendo enviado para a Câmara, ele precisa ser enviado, né? Então ele precisava ter algumas atualizações de datas, revisões de algumas coisas que precisavam acontecer ali, e a gente aproveitou o espaço da conferência para poder fazer essas revisões. Então fizemos, a gente deu uma atualizada no plano, a partir disso agora, né, a gente reescreveu o que precisava ser reescrito, ele é reenviado agora para a PGM, dar o último parecer, depois ele é reenviado para a Câmara, né? Aí a Câmara ela tem uns procedimentos internos para poder fazer isso virar lei, né? Então, assim, a partir do momento que virar lei, aquilo ali tem regras para 10 anos das políticas culturais da nossa cidade. Tá, e por quê? Para quem não entende, para quem não sabe o que está acontecendo, para que a gente tem que ter um plano de cultura? A gente precisa de um planejamento, né? Assim, quando a gente não tem um plano de cultura, a gente vai fazendo no achismo, a gente vai fazendo a revelia. Eu acho que isso é legal, então vamos fazer, né? Agora, se a gente tem um planejamento de onde que a gente quer chegar, não só com estratégia, mas também com dados. Então, o Plano Municipal de Cultura, ele prevê também pesquisas, onde a gente vai analisar toda a conjuntura municipal da cultura, né? Então, assim, com isso a gente também ele prevê, né, atualizações e revisões a cada 2 anos para saber se está funcionando aquilo que a gente preveu, né? E aí com isso a gente vai traçando passo a passo da cultura da nossa cidade, né? Bacana. E no segundo eixo, no eixo 2, ele é relativo ao Conselho Municipal de Cultura. Quais as mudanças nessa proposta? Não, esse foi talvez o que teve mais mudanças, né? Porque assim, a principal mudança no Conselho Municipal de Cultura foi o tamanho dele. Então hoje o Conselho, ele tem 39 cadeiras, é um conselho tripartite deliberativo, assim, é uma referência nacional quando se trata de conselho democrático. Ele foi um dos primeiros conselhos municipais de cultura que foi tripartite deliberativo. Só que, ao mesmo tempo, ficou muito inchado, né? Cada parte tem 13 cadeiras. Então, isso significa que são 39 conselheiros, mais 39 suplentes, dando 78 membros no conselho. Então, a gente fez uma reestruturação, juntamos algumas cadeiras, e aí o que a gente fez foi transformar ele em 21 cadeiras no total. Cada parte vai ter 7. A gente diminui quase pela metade o tamanho do conselho. Então, isso já dá... A gente imagina que vai dar um dinamismo, que vai fazer com que as conversas sejam mais céleres, né? Então, essa foi a principal mudança dentro do eixo 2, que discute o Conselho Municipal de Cultura, né? Além disso, a gente criou alguns canais algumas coisas que estavam faltando ali no regimento, tipo um canal de denúncia para quando a pessoa precisasse fazer algum tipo de denúncia, um canal de divulgação, para comunicação ali também, né? Então, assim, estruturamos regras para o Instagram do Conselho e por aí vai, né? No eixo 3, a gente vai falar de financiamento à cultura, Sim. que também eu acredito que é um tema aí que dá para ficar debatendo até o fim do ano, se vocês quiserem. Então, dentro desse eixo, nesse sentido, como que está Rio Preto na questão do financiamento à cultura e quais as medidas propostas? Então, esse é o eixo mais importante de qualquer coisa, né? Porque como que você vai planejar e estruturar a cultura de uma cidade se você não tem o financiamento dela, né? E uma das discussões mais interessantes que aconteceram nesse eixo foi como discutir financiamento sem dinheiro, né? Então, essa é o desafio, a dificuldade, né? Uma das principais coisas que foi deliberada nesse eixo foi a reestruturação da Lei Nelson Seixas. A lei, ela está muito defasada, é uma lei de 96, né? Então ela precisa ser atualizada para hoje em dia, para os moldes de hoje em dia.
né, a gente estabeleceu que nessa reestruturação da Lei Nelson Seixas, a gente vai colocar uma porcentagem fixa do orçamento da secretaria nela, né? O orçamento de 1% da cultura, ele continua sendo a pauta prioritária, né? E aí vale lembrar que a gente está falando de 1% da fonte 1 da prefeitura. Isso, que eu ia te né? dizer é o seguinte, teve aqui, então, teve aqui na Câmara a apresentação do Plano Plurianual. do PPA. O PPA, orçamentário para os próximos 4 anos, não é mesmo? E ali estavam previstos 10,4 milhões, mais a folha de pagamento da cultura. Isso. E aí seria, segundo o que foi apresentado, o que corresponderia a 0,95% do orçamento. Vocês querem 1%. Como é que vocês analisam esses números? Tá, isso é muito legal de trazer, porque a gente precisa elucidar algumas coisas, né? Quando a gente está falando de 1% do orçamento, a gente está falando de 1% da fonte 1. O que é fonte 1? Fonte 1 são todos os impostos, né? Então, IPTU, ITBI, ISS, né, ISQN, todos os impostos que chegam, que o munícipe paga para a prefeitura, né, direta ou indiretamente, isso é fonte 1. Hoje, no município, ele está dando ali em torno entre 1 bilhão e 700 e 1 bilhão e 900, mais ou menos ali. No PPA, eles acabaram não explicitando qual era o valor exato da fonte 1, né? Então, isso significa que 1% daria em torno de 18 milhões, mais ou menos ali, né? E aí eles trouxeram um orçamento de 10 milhões mais a folha de pagamento, porque a folha de pagamento, ela não é, na cidade de Rio Preto, ela não é paga pela própria secretaria, ela é destinada ao pagamento pela Secretaria de Governo, se eu não me engano, né? Ou de administração, alguma coisa nesse sentido, né? Acontece que nesses 10 milhões, eles estão embutidos o que é a PNAB, né? O que é a PNAB? É a Política Nacional Aldir Blanc, é um repasse federal, né? E esse repasse federal, ele não é contabilizado nesse 1%, porque é como se fosse o Fundeb da educação ou os repasses obrigatórios da saúde, entendeu? Então, o que a gente tem de fonte 1 nesse PPA é 7 milhões, né? Já é um aumento, porque no ano passado a gente teve 5, né? Então, assim, a gente tem que, né, reconhecer os aumentos que acontecem. Mas, não é que a prefeitura está tentando fazer nenhum tipo de manobra ou qualquer coisa nesse sentido. Realmente precisa ficar explicitado que a verba está vindo. Só não é de fonte 1, né? Então, esse 0,95 só não é de fonte 1, né? Então, assim, a gente ainda está um pouquinho aquém, né, do 1% do orçamento. Hoje, a gente deve estar chegando com esses 7 milhões... a gente vai chegar aí a 0,5% mais ou menos, né? Tá. E aí você também disse aqui, numa das suas falas na tribuna, você é nosso sócio, você está sempre por aqui. Você disse que a cultura de Rio Preto tem o pior orçamento entre as 18 capitais de regiões administrativas do estado. Isso proporcionalmente, tá? Então, eu estava me referindo ao orçamento até anterior, o ano passado, tá, né? Não tinha sido apresentado esse novo PPA. Então, com os 5 milhões que a gente tinha, a gente estava com um orçamento de 0,33%. Esse é o pior orçamento de uma Secretaria de Cultura entre todas as capitais de regiões administrativas, de todas as 17 capitais de regiões administrativas do estado de São Paulo, né? Então você pega algumas cidades do mesmo porte que Rio Preto, por exemplo, que também são capitais de suas regiões administrativas. Santos, por exemplo, tem 3% de orçamento para a cultura, né? Nossa, então, é um grande orçamento, exatamente. Né? Então, assim, acaba sendo uma vergonha para Rio Preto ter um orçamento tão pequeno quando a gente tem uma potencialidade tão grande, né? Rio Preto é reconhecido internacionalmente pela cultura, né? A gente tem um dos maiores festivais internacionais de teatro do Brasil, né? Então, a gente precisa realmente chegar. Quando a gente está falando de 1% de orçamento para a cultura, a gente está falando do mínimo. A gente não está falando aqui de algo que vai resolver todos os problemas. Como eu disse na tribuna da Câmara, a gente está falando do mínimo para ter condições de trabalho. Sim. Hoje, a gente não está tendo nem condições de trabalho. Sim, e quando a gente fala em cultura, né, Laura, muita gente pensa que é perfumaria. Sim, né? Que, exato. Nossa, não, a gente tem tanta coisa para fazer, é saúde, é educação, e realmente tem. Mas lembrando aqui que também, nessa sua fala na tribuna, você trouxe
que a prefeitura investiu 1,5 milhão no último festival de teatro e o evento trouxe um retorno de 23 milhões. Exatamente. Então, assim, tem alguns dados que as pessoas, quando pensam que é perfumaria, elas não relacionam, né? Talvez por falta de informação. Então, é importante a gente estar sempre dando essa informação. De maneira geral, o setor de cultura, ele é um dos setores que ele é mais rentável. Então, a cada R$1 que o município investe em cultura, retorna R$1,67. Então, ele tem 167% de lucro, né? Ele é mais rentável que o setor automobilístico. Ele também emprega mais gente do que o setor automobilístico. Hoje, cerca de 5% dos trabalhadores do Brasil estão empregados no setor de cultura, né? Muita gente. O setor de cultura, ele movimenta 3,5% do PIB, é muita coisa. Alguns eventos pontuais, como o FIT, eles dão esse retorno astronômico, né? Por quê? Porque você está falando aqui de hotelaria, você está falando de restaurantes, você está falando de gasolina, você está falando de uma série de uma economia circular que vai acontecendo a partir do evento cultural, que ele vai multiplicando o dinheiro investido, né? Então, outra coisa que as pessoas teimam em simplesmente ignorar, né? Elas ignoram esse fato, é que o investimento em cultura, ele economiza em outras áreas, né? Então, quando você investe em cultura, por exemplo, você economiza em segurança pública, você economiza em assistência social, você economiza em saúde, você economiza em educação. Porque a cultura, ela permeia todos os segmentos, né? E ao permear todos os segmentos e você investir nesses segmentos também, você também faz um investimento cruzado, que a gente fala, né? Então, assim, o investimento de cultura, ele é um investimento inteligente, né, e rentável. Então, quando a gente vê muita gente falando na cidade, estamos sem dinheiro, a nossa resposta sempre é a mesma, investe em cultura que o dinheiro volta. Sim, e já que a gente está falando nessa ampliação, a gente vai para o eixo 4, então, da conferência, que fala sobre o acesso à cultura. Como é que a gente amplia esse acesso? O que vocês sugeriram? Como é que vocês vão fazer isso? Isso. Bom, a nossa cidade, ela é uma cidade que ela é de serviços, né? Ela não é uma cidade industrial, né? E aí, pensando nisso, a gente vai pensar como que a gente consegue difundir a cultura a partir também desses serviços, né? Um dos pontos que a gente discutiu muito ali foi a utilização, por exemplo, de alguns serviços públicos, né? Como, por exemplo, a rádio educativa e a própria TV Câmara. Uma ideia, por exemplo, que surgiu ali da TV, para a TV Câmara foi a transmissão de filmes de cineastas riopretenses na TV Câmara, de músicas de autor, né, de compositores riopretenses na rádio educativa, né, que são uma TV e uma rádio local potentes e que podem ajudar bastante nessa questão da difusão cultural, né? Sim. Então, como trazer, né, diferentes agentes que a princípio não estão se relacionando, mas ao se relacionar podem potencializar não só a TV Câmara e a rádio educativa, mas como os artistas da cidade também, né? E aí eu vou puxar a sardinha pra gente, porque nós exibimos durante muito tempo os vídeos que ganharam Nelson Seixas, e eu acredito que nós temos no ar, em exibição, filmes de cineastas riopretenses. E é isso que você disse, é uma parceria que pode ser feita, nós estamos aí, a rádio também, para ser feito. Você falou aqui, então, de todas essas discussões que foram feitas. E agora? Qual que é o caminho? O que vai ser feito a partir desses lugares em que vocês chegaram? Bom, todas essas discussões, elas foram deliberadas, a gente votou prioridades e agora elas viram um documento, né? Esse documento, ele é encaminhado para a Secretaria de Cultura, ele é encaminhado para a Prefeitura e ele é encaminhado para a Câmara. Algumas coisas, como o tamanho do conselho, o regimento, isso são leis e precisam ser modificadas, mas são coisas simples, né? Uma sessão da Câmara, o Julião vai lá, quem aprova, permaneça como está, aprovado e já era, né? E aí, a partir disso, elas são metas que a gente precisa cumprir, né? Então, por exemplo, a gente tem lá a reformulação da Lei Nelson Seixas. Então, a Secretaria precisa começar a se movimentar
para abrir uma discussão junto ao Conselho Municipal de Políticas Culturais para poder reformular essa lei, junto também com a Câmara Legislativa aqui da nossa cidade, né? Então, a partir do que a gente tirou como prioridade lá, a gente vai acontecendo para os próximos 2 anos, porque daqui 2 anos temos uma nova Conferência Municipal de Cultura, onde a gente vai analisar o que a gente conseguiu fazer, o que a gente não conseguiu e assim por diante. A conferência é uma das etapas da implementação do Sistema Municipal de Cultura. Isso. Eu queria que você explicasse o que é esse sistema, qual que é o objetivo dele e em que estágio que ele se encontra aqui de implementação aqui em Rio Preto. Ele já está implementado na nossa cidade, olha que maravilha. O Sistema Nacional de Cultura, ele é como se fosse o SUS da cultura, né? A única parte que falta para terminar de implementar é o financiamento, né? Então, assim, o que falta para terminar de implementar o Sistema Nacional de Cultura na nossa cidade é, de fato, 1% do orçamento da cultura, né? Então, assim, tirando isso, já está implementado. Então, a gente já tem o conselho, né, que a gente chama de CPF da cultura, né, que é conselho, fundo e plano. Então, assim, a gente precisa aprovar o plano como lei, né, mas ele já está pronto, o fundo já existe, já está sendo, inclusive já teve editais do fundo, já... E o Conselho já está atuante aí há 5 anos, né? Então, assim, faltam pequenos detalhes para a gente estar 100% dentro do Sistema Nacional de Cultura, mas a gente está ali 80% já. Né? Assim, mas para o pessoal entender, o que significa estar dentro desse sistema? Significa que a gente tem um planejamento sobre a cultura da nossa cidade, que a gente está integrado com o planejamento da cultura do nosso estado e da cultura do nosso país, que a gente está integrado e alinhado, né, com o Plano Nacional de Cultura como um todo também, né, que está em vias de elaboração, né, com a Conferência Nacional de Cultura que aconteceu o ano passado, né, e que a cultura na nossa cidade, ela funciona de uma maneira saudável, né, ela tem uma secretaria, um órgão gestor, ela tem um conselho que é um órgão fiscalizador, ela tem um plano que é uma diretriz de estratégica, né, ela tem um fundo gerido pelo conselho. Isso, né, facilitaria a vinda de mais fomentos, com certeza. De investimentos. Se a gente não tem o sistema implementado, não vem o dinheiro da PNAB, por exemplo. Esses 3 milhões que a gente falou aqui da PNAB, ele só vem, se o conselho não é deliberativo, por exemplo, ele não vem nesse dinheiro para a nossa cidade, que são 3 milhões por ano. Né? Sim. Para a gente já ir encerrando, Laurence, você é o presidente atual do Conselho Municipal de Políticas Culturais e o seu mandato está chegando ao fim, né? Você fica até o fim do mês. Isso, até o dia 31 de agosto. E qual que é a avaliação que você faz desse período? E quais foram os seus principais desafios e as principais conquistas que você deixa para os próximos conselheiros, para o próximo presidente? Né? Olha, eu acho que a principal conquista que a gente teve foi realmente gerir um conselho tão grande, tripartite, deliberativo. Nem sempre está 100% alinhado com a Secretaria de Cultura. A gente teve alguns embates nesse meio tempo. É normal, né? Que também é a função do conselho, exatamente, não é mesmo? Né? A gente está aqui para representar a vontade dos artistas, da população de maneira geral, né? E isso nem sempre está alinhado com a vontade do governo, né? Então, nesse meio tempo, acabou tendo alguns embates, mas nada que extrapolasse, né? Então, assim, é um saldo positivo, a gente conseguiu fazer, colocar na cabeça das pessoas, de alguma maneira, na cabeça até dos políticos da nossa cidade, a importância do 1% de orçamento para a cultura, né? A gente vê agora, já na primeira gestão, nessa nova gestão, já um aumento do orçamento, então isso já é fruto de uma luta do Conselho, não chegou no 1% do orçamento? Ok, não chegou, mas já tem um aumento já, né? Não estamos estagnados, já estamos andando para frente, né? A gente conseguiu terminar o Plano Municipal de Cultura, né? De novo, não foi implementado ainda, mas ele existe, né? Então agora a briga para o próximo conselho, né? É justamente implementar isso. A gente conseguiu estruturar a lei dos artistas de rua, que o decreto também, que não estava estruturado, né? Já estava tendo bastante problema lá no Calçadão em relação a isso. Então teve várias coisas que foram acontecendo. A gente implementou
no Nelson Seixas, por exemplo, algumas as cotas que não tinham, a gente implementou nesse período também uma pontuação extra para territórios também, sabe assim? Então, editais importantes no Nelson Seixas, que é um fruto de uma batalha do Conselho como um todo, né? O edital de cultura negra, o edital de cultura LGBTQIAPN+, o edital de primeiras obras desse ano, sabe assim? Então, são várias coisas que a gente foi estruturando e trazendo à baila, e a volta dos 10 grupos de teatro no FIT, é uma briga do Conselho também, né? Então, assim, foram várias vitórias nesse meio tempo, algumas derrotas também que acontecem, é normal, é da briga mesmo, né? Mas o saldo, ele é positivo, e a gente espera que a próxima pessoa que assumir a presidência do Conselho dê andamento nessas coisas que já estão encaminhadas, né? Então, o plano, que a gente já abriu uma discussão sobre a criação de um plano de execução do Fundo Municipal de Cultura também, que isso seja implementado aí na próxima gestão, a gente espera, né? Agora, a gente entregando com uma gestão mais dinâmica, com menos integrantes também, a gente espera que as discussões sejam mais céleres também, né? Eu acho que é isso, assim, estamos entregando um negócio azeitadinho, vamos ver. E quando que deve ser essa eleição? Já tem data? A comissão eleitoral, ela já está estabelecida, o pessoal já está trabalhando nas regras da eleição, né? Então, a partir da semana que vem, já deve abrir o período para que as pessoas que querem ser representantes desses GTs, desses grupos de trabalho, elas se manifestem para que já se possa fazer a eleição já também. Então, assim, aí na semana que vem, nos grupos de trabalho do próprio Conselho Municipal, já vai acontecer já essa eleição, já. A gente está bastante ansioso. Ah, joia. E para além do trabalho do Conselho, você está à frente da Companhia Apocalíptica, que é um grupo teatral daqui da cidade, que a gente já conhece. Quais são os projetos do grupo para esse semestre, Laurence? Olha, a gente trabalha muito com incentivo estadual, né? Com fomento estadual, principalmente o PROAC, né? Então, amanhã e depois a gente dá um curso de escrita de projetos culturais, né? Para quem quiser aprender a escrever. É gratuito, né? É só ir lá na sede da CIA Apocalíptica, quem quiser se inscrever, tá lá no nosso Instagram, o formulário, né? A gente, no final desse mês também, pelo PROAC também, a gente faz uma pequena temporada lá no Teatro Municipal de um espetáculo chamado La Última Torada, que é um espetáculo de teatro com dança flamenca, junto com o pessoal do Núcleo de Arte Flamenca e Latina, Flávia Piqueira. Então é um espetáculo diferentão, assim, que não tem muito na cidade, misturar teatro com dança flamenca, né? Gratuito também, são 7 sessões. Além disso, a gente começa a montagem de um espetáculo novo pelo PROAC também, chamado A Peste. Então estamos correndo no estado de São Paulo também pelo SESC, tem muita coisa acontecendo aí nesse segundo semestre. Para a gente encerrar, eu quero que você dê aí as redes sociais, eu não coloquei no crédito, foi uma falha minha, mas que você fale aí as redes sociais onde as pessoas encontram você, o Conselho, a CIA Apocalíptica. Perfeito. Bom, para encontrar o Conselho é @Conselho de Políticas Culturais de Rio Preto, né? A Companhia Apocalíptica é @CIA.apocalíptica e eu @Laurence W. Garcia. Tá, Joia, muito obrigada, Laurence. É sempre bom te receber aqui. As portas estão abertas para você e para o pessoal todo da cultura. Eu que agradeço, querida. E reforçando, então, @Conselho Cultura Rio Preto e @CIA Apocalíptica. E nessa semana, em coletiva de imprensa, o prefeito Fábio Cândido sancionou leis aprovadas no Legislativo e fez anúncios de novos projetos. O prefeito de Rio Preto, Fábio Cândido, sancionou a lei que cria a Secretaria de Direitos Humanos no município. A nova pasta vai monitorar, diagnosticar e propor políticas públicas, promovendo ações integradas em favor das minorias e grupos vulneráveis. A mesma lei que institui a nova secretaria cria também mais 2 conselhos tutelares em Rio Preto, que começam a atuar em 2026, complementando o trabalho já realizado pelos 2 conselhos existentes na cidade. Isso vai fazer com que as crianças e adolescentes
passem a ser mais bem atendidos, né, por esses conselheiros. E também nesse projeto nós vamos, por decreto, criar a Casa dos Conselhos, tornando mais assertiva e mais racional a utilização de recursos públicos para esse fim. O anúncio da oficialização das novas estruturas foi acompanhado por secretários municipais, vereadores, representantes da Vara da Infância, Defensoria Pública, Polícia Civil, entre outras instituições. Na mesma ocasião, o prefeito sancionou a lei que torna o Conselho Afro de Rio Preto um órgão deliberativo. A medida institui ainda um fundo municipal para aporte de recursos para a entidade. A partir de agora, a gente passa a deliberar também acerca das políticas públicas que serão realizadas no nosso município. Isso é um avanço, isso faz com que Rio Preto passe a estar no mapa de uma cidade que atua diretamente com relações às questões étnico-raciais. Fábio Cândido ainda tratou de 2 novos projetos do Executivo que serão encaminhados à Câmara para serem analisados e votados. O primeiro autoriza a criação de 225 cargos na administração, a serem preenchidos por concurso público. Entre os cargos, há postos para médicos, plantonistas, pediatras, agentes administrativos e de trânsito. O outro projeto cria a DGEM, a Diária Especial por Jornada Extraordinária para a Guarda Municipal. O que significa isso? Nós teremos, né, um volume maior de guardas municipais trabalhando em prol da segurança pública no município, aqueles guardas que voluntariamente se prontificam a trabalhar além dos seus horários normais de serviço, tendo uma remuneração de algo em torno aí de R$500 por turno de serviço a mais que eles vierem a tirar. Esse número de guardas, né, é necessário aqui no nosso município. A gente reconhece que precisamos aumentar os integrantes da guarda. Já temos um concurso aí que está em andamento, que nós vamos contratar 100 novos guardas, e com esse projeto nós vamos ter mais cerca de 40 guardas atuando em São José do Rio Preto, focados também muito para a área central do nosso município, que é uma necessidade. E agora nós conferimos as vagas ofertadas pelo Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto. São mais de 2.000 vagas disponíveis. Confira. O Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto tem 2.233 vagas abertas nesta semana. Destaque para os cargos de operador de caixa, com 192 vagas, repositor, 145 vagas, auxiliar de limpeza, 128 vagas, vendedor, com 66 oportunidades, atendente de fast food, com 65 vagas, e auxiliar de serviços gerais, com 57 vagas. A lista completa para todos os postos ofertados está disponível no site da Câmara Municipal, riopreto.sp.leg.br. No menu que fica na parte superior do portal, basta clicar em Câmara, depois Utilidade Pública e, na sequência, Balcão de Empregos. Você também pode acessar a lista completa de vagas e se candidatar aos cargos ofertados no site da Prefeitura, riopreto.sp.gov.br/Balcão Empregos. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a Secretaria Municipal do Trabalho pelo telefone 3211-4950 ou WhatsApp 99739-8710. E o Panorama TVC termina aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Nós estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo Riopretense você encontra no nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br, e também nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara, o canal do Legislativo.